Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o eletromagnetismo clássico. Muito bem, neste tópico em particular, o tópico a ser iniciado é intitulado Força e Torque. Força e torque atuando sobre um dipolo elétrico. Atuando sobre um dipolo elétrico. Muito bem, então vamos considerar o vetor força e o vetor torque atuando sobre um dipolo elétrico. Com relação ao dipolo elétrico, nós tratamos em aulas anteriores sobre a definição e uma série de informações, tais como o campo elétrico gerado por um dipolo elétrico, o potencial elétrico gerado por um dipolo elétrico. Abordamos em detalhes alguns aspectos matemáticos e conceituais sobre o dipolo elétrico. Agora vamos então analisar aqui a força e o torque. Então, inicialmente vamos considerar duas cargas elétricas pontuais, pontiformes, geradoras de um dipolo elétrico, e este dipolo elétrico submetido à ação de um campo elétrico externo. Então, daí resultando uma força elétrica sobre cada uma das cargas componentes do referido dipolo elétrico, e uma força atuando desta forma poderá então gerar um torque. Então, consideremos então aqui um campo elétrico externo. Vamos tentar ilustrar razoavelmente um campo elétrico externo. Aqui está, campo elétrico externo. Consideremos ainda, submetido a este campo elétrico externo ou interagindo com este campo elétrico externo, nós temos duas cargas elétricas pontuais ou pontiformes, aqui mais que e menos que. Nós estamos considerando nesse momento um sistema de coordenadas. Vamos assim apresentar aqui a origem do sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas, a partir da origem deste sistema de coordenadas, nós podemos aqui definir esse vetor R subíndice menos e o vetor R subíndice mais. Então, este vetor posição é o vetor posição a partir da origem do sistema de coordenadas, indicativo da posição tridimensional da carga menos Q, ao passo que R subíndice mais é vetor representativo da posição tridimensional da carga mais Q. Outra importante informação: nós temos aqui, por exemplo, podemos considerar o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Por exemplo, aqui nós temos também o vetor D nesta direção. Esse vetor D indica o vetor distância entre os polos do dipolo elétrico, sempre partindo do polo negativo em direção no sentido de alcançar o polo positivo. Ainda o momento de dipolo elétrico, também na mesma direção de D vetor, aqui o momento de dipolo elétrico, momento de dipolo elétrico. E então nós podemos definir, em relação a esta origem do sistema de coordenadas, fazer algumas observações importantes.
Primeira de que a origem O do sistema de coordenadas está rigorosamente no ponto médio entre a carga entre a estrutura material dotada de massa e de carga elétrica menos Q, vamos escrever assim, entre as estruturas dotadas de carga elétrica menos Q e mais Q, respectivamente. Muito bem, então, ainda que em relação ao sistema de coordenadas, em relação à origem, à origem do sistema de coordenadas em questão, o que nós temos? Nós temos que inicialmente calcular o torque associado, e então aqui, se o campo elétrico, vamos primeiramente analisar o campo elétrico externo, atuando sobre a carga elétrica menos Q, aqui está o vetor campo elétrico externo, então a carga elétrica menos Q é influenciada pelo campo elétrico por meio dessa força menos, vetor força subíndice menos, na mesma direção do campo elétrico externo, porém no sentido contrário. Aqui nós temos então uma força elétrica que está na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico, para o caso da carga elétrica positiva. Então, vamos calcular o torque e o faremos durante a próxima aula. Agradecemos a atenção de todos nós.